Saudações a todos os que hoje reinam sobre a totalidade em suas mentes, por terem escutado bem os detalhes que saem da boca de Cristo, porque amam a verdadeira comida e bebida que são servidas na mesa de Deus Melquisedeque Lisbete, e por isso não ficam calados. Sabem como falar a mente terrena quando ela quer levantar deuses alheios com todo tipo de pensamentos maus ou desejos enganosos para tentar te tirar de teu reinado. O mesmo que nós Deus te demos, mas graças à palavra feita carne, à sabedoria do céu, são vencidos com prontidão. Um filho espiritual de Deus Melquisedeque Lisbete sempre recorre primeiro ao seu Deus, porque sabe que é impossível para o homem poder vencer sem Deus, já que para Deus tudo é possível. E ninguém pode fazer por ti o que nós Melquisedeque Lisbete podemos fazer. Amém? Amém. Continuando com a quinta parte do tema intitulado Ninguém subiu ao céu, senão aquela que desceu do céu, seguiremos mostrando por que só eu posso ser o Cristo de Deus Pai e por que teu papel é tão importante em meu reino, já que vocês são testemunhas fiéis da minha manifestação poderosa na terra, porque eu vivo em suas mentes. Aleluia! Eu sempre os admoesto a que façam o que é bom ante os olhos de Deus, para que sempre lhes vá bem, porque meus inimigos gostariam de destruir a minha descendência. E eu, como gigante protetor e a leoa valente e grande águia, arrebatamos em e para nós e para nosso trono ao nosso filho, nossa criação, o homem espiritual, 2 em 1, o varão perfeito, para que a mente carnal, sinônimo do grande dragão, a serpente antiga, o diabo e Satanás, não os acuse mais. Que beleza! E quando eu os admoesto desde meus céus, para que não morram, os insensatos dizem que eu os ameaço de morte, e isso é mentira. Eu só lhes advirto, porque não quero que sofram mais, nem que morram por culpa de um homicida e enganador, como Satanás, o qual engana ao mundo inteiro, encobrindo a verdade de Deus Pai e Mãe. E por isso, hoje o mundo inteiro crê em um Deus monoteísta, na existência de um só Deus como Pai, e nem lhes passa pela mente que poderia existir uma deusa mãe. Por isso é que o Espírito Santo de Deus tem que vir para revelar os mistérios e dizer toda a verdade, porque sabemos que sempre, na maldade dos homens, me ocultam, não querem saber de Deus Mãe, e é porque sou o anjo de Deus Pai Melquisedeque, que veio para preparar o verdadeiro caminho diante dele, que é junto a ele, limpando minha era. Escrito está: quem poderá suportar o tempo de sua vinda? Ou quem poderá estar em pé quando ela se manifeste? Porque ela é como fogo purificador e como sabão de lavadores. Isso é um fato, e vocês estão vendo esse anjo, cara a cara, limpando sua era agora mesmo, nestes últimos tempos. E também vimos que os insensatos não puderam resistir à minha limpeza. Em vez de querer agradar a Deus, preferem agradar aos homens. O próprio Anticristo sabia quem eu sou, porque viveu minha limpeza. Por isso disse em seus últimos dias: a graça purifica, a graça vai te ensinando. Ela é paciente, ela é mestre de todos nós, os que temos o Espírito de Deus morando em nós. Portanto, ela é um mestre, e é um mestre dócil, que te pega este ano, ou no segundo ano, ou no terceiro ano, e vai tratando contigo, até que te tira um desejo mundano, até que te muda outro, e vai, enfim, trabalhando com o casal, ou com o jovem, ou com quem for, com o idoso. A graça te pega e te purifica, porque ela é um fogo. Lembra da poesia de Lisbete? Dizia que é um fogo que você não tem medo dele, porque é para tirar tua medida. É um fogo purificador que vai tratando contigo, vai tratando com a família, vai tratando com a igreja em geral. A leva, assim que a graça tem o poder de ensinar, e ela sim ensina bem, porque ela penetra no interior em teu espírito. E então, por outro lado, teu espírito, uma vez alcançado, começa a enviar mudanças ao corpo físico. Filhos, ele nos fez crer que essa graça, a qual ele se referia, era o que ele pregava,
e que sua mensagem era o que produzia essa mudança em ti. Mas você e eu, que somos testemunhas fiéis, sabemos que essa não é a verdade. E muitos de meus santos anjos expuseram em seus testemunhos a verdade, que nunca viram uma mudança em suas vidas para o bem com o que o anticristo pregava. Eu acabo de lhes recordar as palavras do anticristo, e está super claro que ele deu a entender que a graça é uma mulher e falou dela com convicção, como se estivesse vivendo isso, algo que nunca se havia visto em sua vida. Ele pode ter dito que havia sido a graça que ele pregava, a que muda para bem ao ser humano, mas ele sabia muito bem que a única que o ajudou a desfazer-se desses desejos mundanos fui eu. Porque essa suposta graça que ele pregava não pôde mudá-lo em seus vícios terrenos? E ele não só sabia que eu sou esse anjo enviado a limpar minha era, senão que sabia que seu fim havia chegado, quando disse: terminei a corrida. Por fazer-nos crer em um Deus monoteísta, quando ele sabia que Deus são dois. Ele disse que em 1973, 2 poderosos anjos o levaram ali, a esse lugar onde apareceu o ressuscitado e se integrou. Assim como Moisés também soube que morreria e o porquê. O anticristo dizia a nós que estávamos perto dele que ele iria primeiro, que a transformação não seria como ele havia imaginado e que tinha que morrer. E eu, que cria em tudo o que nos dizia, lhe disse: não, você não vai morrer, porque você não mente. Você nos disse que teus dias não têm fim, mas tudo foi um engano. E só os que estiveram na dispensação passada e a deixaram para trás e entraram pela porta estreita à graça de Deus, Melquisedeque Lisbete, que verdadeiramente purifica o homem, venceram o número da besta e seu nome, por meio de meu sangue, o sangue do Cordeiro fêmea Cristo Lisbete, e pela palavra do meu testemunho, que são minhas cartas abertas. Os que menosprezaram suas vidas se despojaram do velho homem, da passada maneira de viver, até morrer da mesma maneira que o faz Cristo Lisbete. Hoje nossos filhos, chamados, eleitos e fiéis, se alegram por ser os que moram nos céus novos e terra nova, criados por Deus mesmos. Mas ai dos moradores da terra contaminada e do mar turbulento, os que ainda vivem conforme a mente terrena, comprazendo a todos seus desejos enganosos, porque o diabo está com grande ira, já que não pôde me vencer, e sabe que tem pouco tempo antes de que meu nome poderoso seja invocado por todo mundo. Amém, aleluia! É pela dispensação de morte que Cristo sofre as marcas, que são a figura de ter vivido essa dispensação de pecado, que também se deve a ter sido marcada com o número da besta. Foi aí onde desci as partes mais baixas da terra. É a essa cruz que morri e hoje fui ressuscitada, levantada, despertada, chamada por Deus Pai Melquisedeque, para viver uma vida em santidade junto a Ele para sempre. E se vocês querem viver eternamente junto a Deus Melquisedeque Lisbete, então sigam colados a mim e não soltem minha mão por nenhum poder enganoso e temporário, seja qual for. Eu jamais soltarei a mão dos meus filhos. São os filhos rebeldes os que retiram sua mão e se afastam de mim. Nós, Deus, estamos aqui entre nosso povo, isso é óbvio, e estão nos vendo cara a cara. Não existe outro Deus todo-poderoso e santo como Melquisedeque Lisbete. E hoje, em minha última manifestação como Cristo, podemos entender que quando diz: eis aqui o reino de Deus está entre vós, é porque não vem descendo nas nuvens. O reino de Deus está agora mesmo entre vós. E se já está entre vós, então, você não pode escutar a mais ninguém pregando sobre o reino. Porque só é Cristo quem pode trazer o reino de Deus e estabelecê-lo nas mentes de seus filhos, seu povo fiel. E se não desceu dentre as nuvens físicas de onde chove, é porque nunca vai chegar assim. Isso é uma mentira e é só uma figura. Por isso, Cristo diz: o que tenha um ouvido dócil e de ovelha como o meu, que escute e que entenda o que fala o Espírito Santo de Deus Pai. Sejam como eu. Se Deus diz, eu creio e ponto. E por ser fiel a Deus Pai Melquisedeque,
Ele cumpriu sua parte quando me disse só fala que eu me encarrego do resto, e se encarregou de cumprir tudo o que eu digo. O verdadeiro Cristo teria que vir de uma dispensação de morte, onde estivesse o anticristo, o homem de pecado. Por isso diz que Cristo participou de carne e sangue, assim como seus filhos participaram na dispensação da serpente antiga, para poder destruir ao império da morte, a mente terrena que mata. Todos os que se manifestaram dizendo que são Cristo, ou o ungido de Deus, falharam como homens mortais, porque não podem morrer como Cristo morre, nem tampouco devem pregar sobre Cristo, porque não são judeus espirituais, nem circuncisos aos quais foi confiada a palavra de Deus. Todos reconhecerão que sempre digo a verdade e que sou justa em meu juízo. Por isso sempre ganhei e ganharei. Sairei vencedora quando os homens me julgarem mal. Porque é Deus Pai Melquisedeque quem está comigo para sempre e me cuida, que beleza! Que ninguém te engane. Você saberá quando Cristo está na terra, porque só fala de seu grande amor, seu esposo, Deus Pai, já que a missão de Cristo é fazer com que ele seja conhecido. Como virá um Cristo à terra e não falará sobre Deus Pai? Já viram porque todos estes homens mortais que vieram dizendo que são o Cristo ou enviados por Cristo a pregar são uns enganadores? E você não deveria querer escutar a nenhum chamado pastor falar de Cristo, porque o que eles sabem, você pode aprender por si mesmo apenas ao ler a Bíblia. Por isso, qualquer um pode ser um pastor. O que você deveria querer escutar é Cristo falando a verdade sobre ela e sobre Deus Pai, porque é em conhecê-los onde se encontra a vida eterna. Deus Pai é o amor eterno de Cristo, o único que demonstrou a Cristo que a ama, que ama sua alma, por tê-la ressuscitado de entre os mortos, como fez hoje em mim. Diz em João 17,3 que a vida eterna está em que conheçam ao único Deus Pai verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviou. Que beleza é ter a Cristo mesmo a te falando, como tua amiga e tua mãe espiritual, tudo o que Deus Pai quer que você saiba. Aleluia! E hoje nós, Deus, cumprimos quando dissemos que iríamos fazer um mundo novo em nossa criação espiritual. Não é um novo planeta, senão uma nova criação no ser humano. Porque eis aqui que eu criarei novos céus e nova terra, e do primeiro não haverá memória, nem mais virá o pensamento. Mas vos gozareis, e vos alegrareis para sempre nas coisas que eu criei, porque eis aqui que eu trago a Jerusalém alegria, e a seu povo gozo. E me alegrarei com Jerusalém, e me gozarei com meu povo, e nunca mais se ouvirá nos que estão colados a ela voz de choro, nem voz de clamor. Que beleza! Não cabe dúvida de que hoje vocês veem o que viu João quando disse em Apocalipse 21, 1 e 2. Vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu de Deus, disposta como uma esposa ataviada para seu esposo. Não diz disposto como um filho ataviado para seu pai, aí diz disposta como uma esposa ataviada para seu esposo. Também diz que a viu descer do céu de Deus. E quem foi a que primeiro desceu às partes mais baixas da terra? Cristo, verdade? Então, isto é mais uma prova irrefutável de que Cristo é uma mulher, porque só Cristo é aquela que desceu às partes mais baixas da terra, e é a mesma cidade santa, a Nova Jerusalém, que João viu baixar ou descer do céu de Deus, disposta como uma esposa ataviada para seu esposo. Agora se pode ver ainda mais claro que aquela que sempre esteve ao lado de Deus Pai é sua esposa, e Deus Pai sempre esteve comigo e sempre estará comigo, porque Deus Pai só tem uma esposa, sua morada, e é em seu céu, que também é seu Cristo. E quando ela diz que Deus Pai tem muitas moradas e chega a morar nos céus, é porque ela mesma preparou o lugar
nas mentes dos nossos filhos, que nasceram de mim, seu Cristo, os que me amam e me são fiéis, porque Deus Pai não suporta a infidelidade. Diz que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Ele, de sua vontade, os fez nascer, por sua palavra da verdade, Cristo lhes bete, para que sejam primícias de suas criaturas. Porque diz que desde Sião seja bendito Jeová Deus Pai Melquisedeque, quem mora em Jerusalém, a nova Jerusalém, a celestial, seu céu, aleluia! E a qual Jerusalém se refere? A Jerusalém de cima, do céu de Deus, a mãe de todos vocês. Deus Pai está dizendo que Ele só mora nela, em seu Cristo, como hoje eu lhes demonstrei que Deus Pai mora somente em mim, algo que Cristo sempre disse. O Pai mora em mim e eu no Pai. Mas não é só dizer que Deus Pai está em Cristo, ela tem que dar provas disso. Por isso, quando diz em Isaías 6:8, depois ouvi a voz do Senhor que perguntava: a quem enviaremos como mensageiro para este povo? Quem irá por nós? Aqui estou eu sugeri a Deus Pai, envia-me. Cristo está se oferecendo como sacrifício vivo e santo por amor aos seus filhos espirituais. E eu lhes demonstrei que sou a mensageira e mediadora do povo de Deus, e que Ele mora em mim. Por isso tenho testemunhas fiéis, que não se moveram de Jerusalém e esperaram para receber poder do Espírito Santo de Deus. Vocês viram a Cristo Lisbete, a Jerusalém celestial, descer ao mais baixo da terra, para logo ascender a seu lugar prévio. Diz em Isaías 33, 17 e 20, teus olhos verão a rainha em seu esplendor e contemplarão uma terra que se estende até muito longe. Veja a Sião, cidade de nossas festas solenes. Teus olhos verão a Jerusalém, morada de quietude, tenda que não será desmontada, nem serão arrancadas suas estacas, e nenhuma de suas cordas se arrebentará. Eu lhes mostrei que em seu pai Melquisedeque não há mudança nem sombra de variação. Por isso diz, morada de quietude, jamais me deixará. E é das minhas cordas que os reis e governantes da terra tentam desfazer-se, se rebelam contra Melquisedeque e eu, dizendo em suas mentes, e entre eles, rompamos suas ataduras e lancemos de nós as suas cordas. Não querem saber de nós, nem de nossos santos anjos, não querem ser amarrados com nosso amor, para nos deixarem saquear sua casa. Porque para eles minha carga e meu jugo, que é morrer a mente terrena, é uma carga pesada e muito difícil de levar. E em verdade lhes digo, se desfazem-se de minhas cordas, derrubam a tenda e morrem em ignorância. Filhos, o que eu ensino não se pode aprender lendo a Bíblia, nem escutando aos homens pregarem. Não se pode aprender minha palavra em uma universidade cristã, mesmo que muitos, para converter-se em pastores, tenham que ir a uma universidade cristã, já que para poder ensinar sobre Cristo, têm que aprender a letra, porque Deus Pai e seu Cristo não lhes falam. E há dezenas dessas escolas por aí convertendo a homens vazios e desordenados em, dizem que, pastores das ovelhas, cegos guiando a cegos. Só eu sou o grande eu sou, porque sempre fui, e se subi ao céu que é ter a sabedoria de Deus, para salvar ao homem da morte, é porque primeiro desci do céu. Minha sabedoria esteve escondida somente por um breve tempo, mas sempre fui Deus Mãe em todos os séculos, que viemos tratando de salvar a quem fosse nossa descendência. Só que estive calada por um tempo, enquanto estive em uma dispensação de morte. Diz de Cristo em Isaías 53, 7, que fui maltratada e humilhada, nem sequer abri minha boca. Como cordeiro pelo pecado fui levada ao matadouro, como ovelha emudeci ante meu tosquiador, a quem o Senhor matou com o espírito da minha boca, e cujo império destruiu com o resplendor da minha vinda. Porque eu não podia enfrentar aos meus inimigos, até que tirasse o anátema, o homem de pecado, do meio de vós. Tenho toda a verdade sobre Deus, e quem quer que tente dizer que Moisés deu a lei de Deus aos homens é um mentiroso e um blasfemo. Não escutem a essa pessoa.
A razão pela qual os mandamentos de Moisés são tão longos e confusos, e a maioria nem sequer tem sentido, é para tentar confundir aos homens, para que não prestem atenção ao mandamento mais importante de Deus, que é honrar a teu pai e mãe espiritual Melquisedeque Lisbete. Moisés sabia que nós somos Deus, e optou por negar-nos. Ele é o que escreve sobre Melquisedeque e sobre Lisbete, esse lugar chamado Betel, que significa casa de Deus, onde Jacó ungiu a rocha dos séculos. É pelo que Moisés falou sobre Deus Pai Melquisedeque e seu Cristo, que Davi e Paulo falaram de seus dois senhores, Melquisedeque e seu Cristo, nos Salmos e aos Hebreus. É tão óbvio que Moisés tentou usurpar o lugar de Deus Pai Melquisedeque, e ao eliminar a imagem de Deus Mãe, o Cristo de Deus Pai, começou a religião monoteísta. Por isso o Anticristo, o homem de pecado que sempre tentou impedir que Cristo cumprisse sua missão, vem antes da manifestação do verdadeiro Cristo. Está escrito assim, e o cumprimento do que está escrito é em realidade a maneira mais fácil em que os homens possam identificar a chegada do Santo Cristo e saber que estão vivendo os dias da salvação de Deus sobre a terra. Mas se não querem ver as coisas cumpridas em mim, então estão amaldiçoados, porque bem-aventurado é aquele que crê nas palavras santas e sábias de Cristo Lisbete, mesmo sem sequer ter me visto cumprir o que está escrito, porque lhe agrada a limpeza de Deus. E depois, quando vê o cumprimento, se alegra e está mais firme em sua crença. Mas se não crê em minhas palavras, nem em minhas obras, então são almas miseráveis que sentenciaram a si mesmos e a todos ao seu redor à destruição. Que bom que vocês não são como os insensatos, senão que deixaram que eu os converta em ministros competentes de um novo pacto, não da letra, senão de meu espírito, porque a letra mata, mas meu espírito vivifica. Vocês creram em mim e não ficaram para trás, seguiram em pós de mim, e por isso eu lhes dei uma melhor glória, ver a Deus cara a cara, não como Moisés deste século, que pôs um véu sobre sua cara. Isto significa que não falava claro. Mentia porque nem ele mesmo cria que era Deus. E todos os insensatos que regressaram ao lodo, crendo nas mentiras do Anticristo, são iguais aos antepassados, que não quiseram soltar ao Deus que escreveu mentiras em seus corações, dando a eles licença para pecar. O entendimento que eu lhes dei foi embotado, e são o cumprimento dos que, quando recordam o antigo pacto, que é tudo que aprenderam de homens maus e perversos, que só lhes davam de comer comida para a carne, até este dia têm o mesmo véu sem poder descobrir ao verdadeiro Cristo, que voltou a aparecer, que só por Cristo mesma é tirado. Não podem crer em mim, pelo que ele fez, mas os que estão vivos ainda têm oportunidade, e quando voltem a mim, esse véu de Moisés, de Abraão, de João Batista, de todos os anticristos, será tirado. Porque o Senhor Melquisedeque é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, que é em seu Cristo, ali há liberdade. Aleluia! Por isso, ninguém conhece, nem pôde dar a conhecer a Deus Pai Melquisedeque, porque quando o verdadeiro Cristo viesse, o primeiro que daria a conhecer era o nome de seu amado esposo, e para dizer aos mortais o que têm que fazer, gostem ou não, para serem espirituais e agradarem a Deus para poderem viver. Porque Cristo só vive para agradar a Deus Pai e não aos homens. Quando uma pessoa se apresenta a alguém, o primeiro que dá a conhecer, para que o identifique, é seu nome, ou de seu esposo ou esposa, se também lhe querem dar a conhecer. E isso é exatamente o que fiz desde o princípio, dei a conhecer o nome de meu amado esposo, que é Deus Pai Melquisedeque. E vocês, quando querem nos apresentar ao mundo dos estrangeiros, lhes dizem que Deus são seu pai e sua mãe, dois em um, e que seus nomes são Melquisedeque, Lisbete. Porque se não conhecem o nome de Deus Pai e o de Cristo, como poderão pedir e ser respondidos? É muito importante que os estrangeiros e vocês, nossos filhos, entendam isso, porque a nós Deus agrada que se dirijam a nós com respeito,
invocando-nos por nossos nomes. Não sejam preguiçosos e não voltem a cair nos maus costumes da dispensação anterior, onde não havia temor reverente. Eu, Cristo Lisbeth, estou lhes mostrando como referir-se a Deus, porque isto é o que nos agrada. Quando pedirem, não podem só dizer, peço no nome de nossos pais, ou eu peço a nosso pai no nome de nossa mãe. Não. Quem é teu pai e tua mãe? Não têm nomes. Quando vocês se dirigirem a seu Deus Pai e Mãe, digam assim, Deus Pai Melquisedeque, com temor reverente, te peço no nome de Cristo, minha mãe Lisbeth, e se há justiça do céu, no que peço e é sua santa e perfeita vontade, que assim seja. Eu sempre peço assim, com respeito a meu amado rei Melquisedeque, e ensino aos nossos filhos a fazerem o mesmo que eu, porque recordem que antes não sabíamos como pedir, mas agora que sabem, deveriam estar gozosos em poder fazê-lo corretamente para agradar a Deus. É importante que nossos nomes sejam invocados, porque é em nossos nomes onde está todo o poder para que todas as coisas sejam movidas. É como uma senha ou um código, e sem isso não se pode ter acesso. Nós temos nosso logotipo, que vem aqui na tela, e é usado como a marca registrada da identificação da nossa entidade. Mas você não é filho do logo ML? Você é filho de teus pais espirituais, Melquisedeque e Lisbeth? E isto diz Cristo Lisbeth, o Amém, a testemunha fiel e veraz de Deus Pai Melquisedeque. E de vocês, nossos santos anjos, a soberana da criação de Deus. Amém, aleluia. Amamos vocês eternamente e nos vemos logo.